Boa tarde aos heróis da resistência. Estou aqui para assistir esse nosso painel. Obrigado pela presença. Apreciamos muito o esforço de vocês, assim como vocês apreciam o nosso. Então, a ideia aqui no nosso painel, que é oportunidades de mercado e internacionalização de empresas, vem num contexto de notícias de um certo caos logístico ocorrendo aqui no Brasil. Então, nós temos aqui subida de preços de contêineres, nós temos aqui aumento de preço de frete internacional, nós temos uma inusitada taxa da seca em Manaus, em função de tudo que está acontecendo lá, nós temos a invasão chinesa de carros elétricos, nós temos, enfim, congestionando os portos, etc. Nós temos limitações do Porto de Santos para receber os navios de contêineres de última geração, que precisam de um calado maior. Novos investimentos para resolver esse assunto, em torno de 12 bilhões, que serão feitos nos próximos 4 anos. Nós temos a tradicional ineficiência dos portos brasileiros, que afeta tempo de descarga, falta de tecnologia, burocracia fiscal, vigilância sanitária, ou seja, um contexto de coisas que tem perturbado muito essa questão logística e que afeta a nossa atividade. Mas, como a gente sabe, qualquer crise também traz oportunidades. Então, o nosso objetivo nesse painel hoje é justamente debater essas possibilidades que existem nesse contexto de crise e que podem ser favoráveis para nós. Então, o nosso tema desse painel será abordar as oportunidades de mercado e os desafios da internacionalização de empresas com foco no Rio de Janeiro e sua conexão com mercados globais. O objetivo, então, seria debater políticas públicas, iniciativas privadas com mercados institucionais que facilitam a expansão internacional, além de identificar mercados emergentes, estratégias de sucesso para empresas que desejem atuar fora do Brasil. E aí, o que nós temos? Nós temos, então, fazendo isso, oportunidades com expansão da base de consumidores, diversificação de riscos, acesso a inovações tecnológicas, o enfrentamento de diferenças culturais, legais e econômicas e, enfim, questões logísticas e cambiais. Então, a ideia desse painel foi juntar essas pessoas para falar sobre isso. E nós temos aqui Henrique Pacheco, que acabou de presidir uma mesa, coordenador de negócios internacionais do governo do Estado do Rio de Janeiro, está aqui. Mayra Segura, diretora executiva da Câmara Ítalo-Brasileira. Senhor Ricardo Hetman, vice-presidente da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria. Senhor Roberto Rubio, o cônsul da República Dominicana, no Rio de Janeiro, que vai falar também um pouquinho sobre as praias, por favor, tá? Muito boas, muito bonitas. E a senhora Miriam Ferraz, coordenadora de negócios internacionais do Sebrae RJ, que tem um trabalho extraordinário desenvolvido aqui no Rio de Janeiro. Então, a ideia é abrir espaço para que essas pessoas façam suas observações sobre, enfim, os temas que nós temos envolvendo o painel. E vamos começar, então, pelo Henrique. O Henrique, que eu peço a ele, então, que traga uma visão sobre os esforços do governo estadual para promover o Rio de Janeiro como um polo de negócios internacional, destacando incentivos fiscais, programas de apoio à internacionalização e parcerias governamentais para facilitar a entrada de empresas fluminenses em mercados estrangeiros. Então, iniciando com o Henrique, passar a palavra para ele, a ideia é que se fale em torno de 10 minutos, que a gente tenha a oportunidade até de receber depois perguntas da plateia. Henrique, por favor. Muito obrigado. Queria saudar a mesa, saudando o nosso moderador, saudar a todos, saudar a Miriam, conhecidos de longa data, Mayra também, Ricardo e Roberto Rubio. Nosso moderador começou trazendo um cenário de caos e eu vou tentar trazer um cenário positivo, né? A gente sabe que Rio de Janeiro, a gente sabe que Brasil não são flores, a gente não está no paraíso, está quase, mas não está no paraíso, né? Apesar
de tudo, Rio de Janeiro cresce em 2023 acima do PIB, do crescimento do PIB nacional. Tá? A gente cresceu 3,8%, enquanto o crescimento médio nacional de PIB foi de 3,1%. Né? E a expectativa para 2024 também é crescer acima do PIB nacional. Né? A gente tem aqui grandes oportunidades, não só, né, petróleo, óleo e gás, aí já estou com a cabeça no painel anterior de economia azul, mas temos indústria, temos construção civil, serviço. Para vocês terem uma ideia, o serviço cresceu acima da média nacional e ela responde por 60% do PIB do Rio de Janeiro. Mas se a gente olhar para a indústria, ela cresceu 5,2%. Né? Se eu olhar para a indústria extrativa, eu estou falando de mineração e petróleo, a gente cresceu 8%, né, no último ano. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, ele responde por quase 30% da produção do aço nacional. Né? Isso consolida o Rio de Janeiro como um hub produtivo muito forte. Né? E isso mostra que o Rio de Janeiro é capaz de atrair grandes investimentos, né? Grandes empresas internacionais. Para vocês terem uma ideia, nos últimos meses, tá? A gente teve anúncio de investimento no Rio de Janeiro que superam 100 bi. Tá? E eu não estou exagerando, Procter & Gamble anunciando 600 milhões de reais de investimento numa nova fábrica em Seropédica, a GE anunciando investimento de 500 milhões em Três Rios, a Cloud HD, né, uma empresa de data center, anunciando investimento de 1,7 bi reais um novo data center no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, né, o Rio de Janeiro se posiciona estrategicamente como centro de data center por alguns fatores que só existem no Rio. Um deles é a geração de energia elétrica. Nós temos uma grande matriz de geração de energia elétrica. O João Paulo falou bastante sobre energia nuclear. Data center consome, e isso tem uma vantagem tremenda para o Rio de Janeiro, que, por exemplo, a gente está localizado perto da Via Dutra, que tem cabo de transmissão de dados indo até São Paulo. Aí você fala assim, então por que já não se instala logo em São Paulo, que é um grande mercado? Porque a gente também tem acesso a cabo submarino através do Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro acaba se tornando um local muito interessante para a atração desse tipo de investimento. A Haleon Farmacêutica anunciou investimento de 400 milhões em Jacarepaguá. Aeroporto Galeão, investimento de 210 milhões. E a Enel anunciou investimento de 3,5 bi nos próximos 3 anos. Então, eu estou traçando alguns números positivos de Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo eu mostro para vocês, olha, tem gente investindo. E todas as que eu coloquei aqui não são pequenas. São gente grande, grandes multinacionais. Então, Rio de Janeiro é extremamente atrativo. Aí vocês vão falar, bom, Henrique, então é interessante investir no Rio. Sim, é interessante investir no Rio. E do Rio para fora? Do Rio para fora a gente teve, de janeiro a agosto de 2024, um superávit na nossa balança comercial de 12,9 bilhões. Superávit. Nossas exportações superaram as importações. E um total de correntes de comércio internacional de aproximadamente 50 bilhões. Né? Esse é um dos maiores valores da série histórica que a gente acompanha de Rio de Janeiro. Ou seja, a gente está atraindo investimento, mas está posicionando o Rio de Janeiro também como um polo exportador. Né? Nos dados, a gente está sempre em segundo. O estado do Rio de Janeiro está sempre em segundo lugar como o maior exportador do Brasil. Mas se a gente for olhar nos dados micros, olhar para município, entre os 10 maiores municípios exportadores, Rio de Janeiro tem 5, tá? Inclusive a capital. Né? Então, isso está gerando um cenário positivo no Rio, muito interessante, que aí já é até um link para a Sebrae, e a gente já tem 51 mil novos negócios sendo iniciados no ano de 2024. Tá? Essa é a melhor marca que a Jussera, a Junta Comercial, tem também nos últimos tempos, se não for a melhor marca de todos os tempos. Tá? Então, eu estou falando aqui de um cenário de crescimento econômico acima de média nacional. Estou mostrando o Rio de Janeiro com dados que atraem investimento de grandes multinacionais, um Rio de Janeiro que exporta, de fato, enxerga oportunidade através do mundo, e não é só de grande, eu estou falando de pequeno e médio também, que isso está crescendo, os números mostram que está crescendo muito forte. Né? E não posso deixar de falar, por último, já chegando no final, da estrutura logística que a gente tem. Rio de Janeiro tem quase 8 portos e tem um dos maiores portos da América Latina, que é o Porto do Açu, que não é só um porto. Né?
É um complexo industrial extremamente importante, que responde por quase 30% de toda a exportação de petróleo, né? E que ali do lado já está saindo, a gente teve o Picanço da Codim falando, mas um projeto que está saindo, eu acho que vale a pena divulgar, vale a pena a gente trabalhar cada vez mais por ele, que é a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação. Isso pode alavancar Rio de Janeiro de uma forma que vai deixar, não fazendo pouco caso da concessão da SEDAI, mas isso pode ultrapassar a concessão da SEDAI em termos de desenvolvimento para Rio de Janeiro. Essa ZPE que está sendo projetada, a ZPE do Açu, é um projeto fenomenal, tá? De atração de investimento e promoção de comércio internacional. Então, apesar apesar da crise, hoje mais cedo a gente estava conversando, eu falei, eu tenho um olhar muito positivo para o Rio. Mais cedo também, de novo, se falou, vamos falar bem do Rio de Janeiro. A gente pode falar bem do Rio de Janeiro e eu estou trazendo uma série de dados que mostram o Rio de Janeiro como, de fato, um lugar interessante para atrair, produzir, investir e exportar. Tá? Então, eu acho que Rio de Janeiro é, de fato, a joia da coroa. A gente pode, sim, ser a porta de entrada para o mundo. Rio de Janeiro está recebendo grandes eventos. G20 está mostrando o Rio de Janeiro para o mundo inteiro. Né? Então, a gente pode explorar o Rio de Janeiro, só tem a crescer cada vez mais. Bom, com isso eu encerro a minha fala e devolvo para o nosso moderador. Obrigado, Henrique. Você focou nessa questão das oportunidades de negócio, que complementa até aquela palestra anterior do João Paulo Leal, que foi muito interessante também sobre isso, Angra 3 e tudo mais. Esse é um momento de recuperação do Rio de Janeiro. A gente está se esforçando para isso, tem uma infraestrutura que já dá uma boa base para isso, e esses investimentos que você fala são fundamentais. Agora, vamos pensar também no turismo, né, que é uma vocação do Rio de Janeiro que tem que ser retomada. Mas, enfim, isso não é nosso painel, mas é uma vocação fantástica. Vamos seguir aqui agora com a Mayra Segura, que ela vai nos apresentar, então, oportunidades específicas para empresas que desejam acessar o mercado europeu, especificamente a Itália, né? E ela vai falar sobre os setores com maior potencial de colaboração e crescimento, além de destacar o papel da Câmara no apoio às empresas que buscam parcerias e negócios bilaterais. Eu que não sei, já sei que está funcionando. Muito obrigada, Pelon. Gostaria de iniciar agradecendo ao Clube Empreendedor pelo convite à Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria para compor essa mesa. Com grande prazer e satisfação que nós participamos de mais uma edição do Comex Log, que é um fórum de grande interesse para o Estado do Rio de Janeiro. Então, observando as duas primeiras falas, a abertura do Pelon quanto à fala do Henrique, nós podemos perceber que existem desafios que ainda precisam ser ultrapassados, mas que podemos falar, sim, de resultados positivos, né, que estão nesse momento acontecendo. E estando em contato com o empresário italiano que quer acessar o mercado brasileiro e com o empresário brasileiro que quer ir para o mercado italiano, diariamente eu posso assegurar que sim, o Brasil, quando nós falamos de atração de investimentos, é um país de grande interesse. Claro que todos chegam aqui com muita dificuldade de compreender ainda a nossa carga tributária. Que bom que nós estamos passando por uma reforma. As questões legais, né, burocráticas, segurança jurídica. Então, eles usam a Câmara até mesmo como essa chancela, né? Ok, a Câmara de Comércio está ali representando o meu país, então eu vou me apoiar nela para chegar da melhor forma possível no Brasil. E só para dar um exemplo bastante concreto, na semana passada nós tivemos um stand na ROG, né, a antiga Rio Oil and Gas, que agora fez esse rebranding e virou ROG Energies, que foi exatamente aqui no Pier Mauá também. E as empresas italianas que vieram, elas sempre, em qualquer feira que nós participamos, aqui eu estou dando um exemplo de energia, eles ficam muito entusiasmados e otimistas pela pujança da economia brasileira.
E nós fizemos, inclusive, uma reunião com o governo do Estado, que o Henrique pôde participar, o João Leal, que estava aqui na mesa anterior, também participou, e nós falamos sobre reais oportunidades de aberturas de fábrica aqui no Estado e, enfim, de outras questões de mercado e de fechamento de negócios. E todos os italianos que vieram para cá pensando em abrir o seu mercado no Brasil, eles já saíram, eles já deram um tchau para a gente, falando nos vemos no ano que vem, na próxima feira, que no ano que vem é a OTC. Né? Então, existe sim esse pensamento muito positivo em relação ao investimento no Brasil. Eles veem como uma ótima oportunidade de negócios no Brasil, e o que nós precisamos fazer é esse passo a passo aí que o Pelon bem elencou para a gente, para cada vez mais, né, essa desconfiança inicial que existe até encontrar os bons profissionais aqui para eles seguirem um rumo, de fato, para o sucesso da ação deles ser alcançado. E aí, trazendo alguns setores, né, que a gente trabalha lá na Câmara como estratégicos, digamos assim, algo que eu sempre digo nas palestras é que Itália e Brasil, eles são bastante complementares. Como que eu digo isso? A indústria italiana, digamos, na questão da moda, né? A moda é uma vocação do nosso Estado e a moda é uma vocação italiana. Então, a indústria da moda recorre muito ao Brasil, por exemplo, para fornecimento de algodão. Então, nós conseguimos trabalhar nessa indústria, nesse setor. É claro que nós também, a Miriam faz um trabalho excelente junto à moda no Sebrae. Nós levamos e vendemos a marca fluminense, a marca carioca, a nossa identidade, né, que é a nossa vantagem competitiva para a Itália, e também a moda praia, são muito bem vistos lá. Então, essa complementariedade entre Brasil e Itália nos setores estratégicos é muito positiva. Na parte agroalimentar, por exemplo, né, de alimentos e bebidas, a Itália demanda muito para o Brasil café verde, açúcar, nós sempre recebemos essa demanda, e em contrapartida nós desenvolvemos uma série de projetos do governo italiano aqui no Brasil, só para dar alguns exemplos, True Italian Taste, Meu Tomati, que eles recorrem a financiamentos da Comissão Europeia e definem alguns países para internacionalização. E, majoritariamente, o Brasil está entre esses países selecionados, seja para que a Itália consiga trazer os seus produtos, vinhos, óleos, azeites, tomates, enfim, tudo que a gente conhece, né, que é de excelência italiana, que a gente gosta muito, que a gente quer que entre cada vez mais no nosso mercado. Uma coisa que vale ressaltar também é que quando a gente fala de internacionalização, a questão cultural, como o Pelon também bem mencionou, ela é muito importante. Então, a forma de se fazer negócios no Brasil é diferente da forma de se fazer negócios na Itália. Então, ter um braço que atua naquele local, que sabe como penetrar naquele mercado da melhor forma possível, é fundamental para o sucesso da ação. Então, por exemplo, nós somos uma Câmara Italo-Brasileira e nós trabalhamos, né, numa via de mão dupla, da Itália para o Brasil, do Brasil para a Itália. Na Itália, nós utilizamos sempre profissionais locais para que eles possam, de lá, fazer tanto a parte de inteligência de negócios, porque um empresário, quando ele quer ir para o outro país, ele define, não, eu quero ir para a Itália porque eu vi uma notícia de que na Itália agora estão comprando açaí. E aí ele definiu que tem que ir para lá. E aí a gente começa a fazer uma série de perguntas para ele. Quem são, né, os seus concorrentes hoje? Onde que você consegue entrar? É um supermercado? É uma delicatessen? Para quem você quer vender? Qual vai ser o valor do seu produto? Você vai ganhar pelo preço? Você vai ganhar, ou você tem alguma outra vantagem competitiva?
Então, a gente precisa, né, e aqui falando para os empresários que tenham esse interesse em se internacionalizar, precisa de antemão ser feito um trabalho de inteligência comercial para depois nós fazermos o trabalho de promoção comercial de fato, que aí sim, realização de missões empresariais, participação em feiras internacionais de negócios, como tantas outras possibilidades também. E só para mencionar mais algumas questões, né, o metal mecânico, o setor metal mecânico é muito forte na Itália e ele é um grande fornecedor para o mercado brasileiro. Então, existe muito potencial de importação, né, de válvulas, e aí a gente está falando de válvulas dos mais diversos portes possíveis, desde válvulas pequenas que a gente segura na mão, quanto válvulas que têm 6 metros de altura, maquinários, principalmente para o setor de energia aqui do Brasil, então é algo que a gente trabalha também com muita força, e o setor de economia criativa como um todo também. E aí eu queria trazer algo que vai acontecer agora recentemente, o Festival de Cinema Italiano. É claro que ele tem uma grande pegada cultural e turismo, né, para também trazer essa questão do turismo, que é uma vocação muito grande do estado do Rio de Janeiro e da Itália. Mas nós também trabalhamos toda a parte de cinema como produção audiovisual, porque isso é uma indústria riquíssima e que as coproduções elas podem gerar grandíssimas oportunidades de investimento e de relação comercial entre Brasil e Itália. Isso pode ser muito melhor explorado. Então, a gente está abrindo, em breve, vocês vão ver nas redes da Câmara, alguns dias em algumas salas, seja aqui no Rio de Janeiro, quanto na região serrana, um festival de cinema italiano, trazendo aí os clássicos do cinema italiano, quanto também lançamentos. Existe um site, festivaldecinemaitaliano.com.br, onde vocês podem acompanhar. Para citar um outro exemplo, eu não quero me alongar muito, eu vou terminar nele. Nos próximos dias, no dia 23 de outubro, vai ser uma parceria entre a Câmara Italo-Brasileira e o BTG Pactual, em colaboração com o Consulado Geral da Itália aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos fazer um evento sobre um programa que foi lançado no início desse ano pelo governo, que se chama Programa Novo Investor Visa. É uma oportunidade para conseguir a cidadania italiana sendo um investidor. E a primeira categoria, ela exatamente trata de startups. O valor mínimo é de 250 mil euros, o que, quando a gente fala para cidadanias de investimentos, é um valor até bastante considerável, porque outros países já fizeram isso, os valores eram acima de 1 milhão de euros, e aí já fica bem mais seleto o grupo, e é um programa voltado basicamente para o setor produtivo. Então, confecção de fábricas, desenvolvimento do mercado produtivo local. Então, também, né, para um empresário, pode ser uma oportunidade muito interessante. Sem mais delongas, se tiverem alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Muito obrigada. Obrigado. É curioso porque, na minha experiência, eu vi que os italianos e franceses, eles preferem o Rio de Janeiro, enquanto que os americanos e os alemães gostam de ir para São Paulo, né? Eu sou vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha, e uma vez um alemão queria vir aqui para o Brasil e tal, estabelecer aqui no Rio de Janeiro. Não, no Rio de Janeiro não. Por quê? Não. Aí o profissional vai se perder muito com as amenidades do Rio de Janeiro, não vai se dedicar tanto ao trabalho. É a gente pagando pelas nossas qualidades. Mas isso é uma bobagem, né? No fundo é uma grande bobagem. Mas, enfim, obrigado. E agora, para, então, arrematar essa questão da vinda ou de estrangeiros para cá, enfim, de brasileiros indo para o exterior também, vamos ouvir aqui a Miriam Ferraz, que vai falar sobre o apoio do SEBRAE, que faz um trabalho absolutamente maravilhoso, sobre a internacionalização de pequenas e médias empresas do Rio de Janeiro. Ela destacará os serviços de capacitação, consultoria e suporte que o SEBRAE oferece para preparar empresas para os desafios do mercado externo, que não são pequenos, além de apresentar casos de sucesso.
Obrigada, cumprimentar todos da mesa, todos da plateia, é um prazer estar aqui nesse evento. Antes de começar a entrar na fala aí do que a gente pode fazer para as pequenas empresas, eu queria chamar a atenção em alguns pontos que foi falado sobre oportunidades de negócios e desafios. Claro, temos muitos desafios a enfrentar, né? Sobre a questão da logística, a questão tributária, dentre outros, né? Acho que eu diria até mesmo de funding para suportar as operações internacionais de uma empresa. Mas eu também vejo, por outro lado, que com a mudança e reconfiguração das cadeias de valor no mundo, num pós-pandemia, e o que a gente está vendo aqui, eu percebo que se abre muita oportunidade para o Brasil. Hoje, o Brasil, de fato, vem diversificando aí, o destino das suas exportações para países que antes a gente não entrava, porque não viam a gente como potencial fornecedor. Isso é um ponto. O outro, eu acho que é muito interessante a gente pensar como o Brasil é jovem no comércio internacional, né? Enquanto países como a Alemanha já estão ali, as empresas já nascem pensando em se internacionalizar. Elas já nascem pensando para onde eu vou mandar o meu produto. Eu acho que agora a gente começa a abrir uma atenção maior a esse processo de internacionalização e que, de fato, isso pode ser um grande benefício de diluir riscos, ampliar oportunidades para o meu negócio, para a minha empresa, né? Vou dar um exemplo muito claro para vocês. A gente tem uma empresa que a gente tem na área de biotecnologia, que ela desenvolve moléculas e faz exportação disso, né, de insumos advindos da biodiversidade para alguns países. E ela iniciou um processo, 3 anos depois, ela está exportando para 45 países diferentes, sabe? Então, eu acho que quanto mais a gente olha para um produto de alto valor agregado, um produto que tem, de fato, um diferencial competitivo, porque não adianta a gente querer vender o mesmo do mesmo, mas se a gente olha para a nossa biodiversidade, os insumos que vêm disso, o que a gente pode fazer, ou para a moda. Gente, eu acabei de chegar de Nova York agora com 20 empresas, todas as 20 empresas venderam a primeira vez que elas participam de uma feira. E por que elas venderam? Porque o produto Made in Rio é um produto diferenciado, tem um design diferenciado, tem uma cor, tem um jeito de fazer moda que é totalmente distinto. Tão distinto que nós fomos referência ao caderno de tendências dos maiores guias de moda aí no mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar isso nas nossas empresas para que elas percebam os benefícios que pode advir de um processo de internacionalização. Eu acho que, sob o ponto de vista da micro e pequena empresas, a gente vê que nos últimos 4 anos teve um salto, um incremento de 60% mais de micro e pequenas empresas se internacionalizando. E se uma micro e uma pequena se internacionaliza, isso mostra o quanto de oportunidade tem que a gente não explora. E se pensar ainda mais num PIB mundial, o Brasil é 2% do PIB, né? Onde está esses 98%? É lá fora. E se está lá fora, tem oportunidade. Então, a gente tem que se preparar. E é muito nessa pegada de se preparar para se apropriar de maneira firme dessas oportunidades que o SEBRAE vem atuando. E aí eu já entro um pouco no que a gente vem realizando. Eu trabalho na área internacional há 30 anos, né, desenvolvendo metodologias e processos que possam facilitar a caminhada de uma pequena empresa, né? E eu diria que serviria até mesmo para uma média, uma grande, porque quando eu converso e atendo um parceiro de maior porte, a gente percebe que as dificuldades são as mesmas, né? Então, tudo se inicia com uma pergunta muito básica. Eu quero exportar, mas para onde? Né?
E aí a gente inicia-se um processo de análise de mercado fortemente, buscando analisar quem são os concorrentes daquele produto, a que preço é praticado, quais são as normas regulatórias que aquele produto precisa se adequar para poder entrar naquele mercado, quais os canais de comercialização. Por incrível que pareça, às vezes um único mercado tem mais de 6 canais de comercialização. Como é que eu, empresa, defino por onde eu vou começar? Né? Se eu estou vendendo alimento, eu vou para o supermercado, eu vou para o distribuidor, eu monto uma warehouse. Como é que eu caminho nesse cenário sob o ponto de vista das características da empresa, sob o ponto de vista da dinâmica daquele mercado-alvo e da capacidade de investimento? Né? Porque a gente tem que pensar que a gente tem que sempre alinhar a estratégia de internacionalização de uma empresa à sua capacidade de investimento. Então, olhando isso, olhando todos esses fatores, a gente inicia um processo de desenho da estratégia e posicionamento da marca naquele mercado determinado como alvo. E, claro, tudo isso a gente vai ter que preocupar, não só com o posicionamento da marca, mas com a logística que eu vou ter que usar, né? Qual o mix de produto que eu vou entrar com tudo. Isso está muito em voga nos compradores de você definir um grupo, uma família de produtos, não tão grande no início, para você adquirir musculatura, né? Capacidade de produção, exatamente. Será que eu vou ter capacidade de produção? Eu vou conseguir entregar no prazo adequado, com a qualidade adequada? Né? Registrando os aspectos regulatórios, se eu estou fazendo alimentos, se eu estou na área médica, se eu vou exportar para os Estados Unidos, eu tenho que fazer o registro do FDA. Eu tenho que pensar na proteção da minha propriedade intelectual, se eu estou negociando um ativo intelectual. Né? Enfim, eu acho que tem uma série de coisas que a gente tem que analisar nesse percurso. Ainda a questão da gestão financeira da empresa, como é que fica esse investimento, porque eu vou ter gastos, eu vou ter gastos na promoção comercial, eu vou ter gastos nas certificações internacionais, eu vou ter gastos na adequação do meu produto, da logística. Como é que eu faço um planejamento financeiro, né? E, por fim, se eu tenho o país, se eu tenho um canal de distribuição, se eu já pensei no mix do produto, como que eu faço a formação de preços? Isso é um ponto muito delicado, porque não é só usar os incentivos de tirar ICMS, PIS, IPI, CONFIS para exportar. Eu tenho que fazer uma operação reversa. Quanto que o meu produto é vendido lá fora, para entender as margens de lucros que vai ficando no caminho, para você ter uma noção mais adequada da gestão financeira do seu produto, da formação desse preço. E aqui eu chamo muita atenção, porque assim, varia muito de setor para setor, mas me lembro muito bem agora numa fala lá em Nova York, de um dos empresários, que perguntava, então, uma empresa brasileira que estava estabelecida no mercado de Nova York, a margem de lucro, por exemplo, do setor de moda. E aí essa empresa respondeu, 30,5% a minha margem de lucro. E aí tem empresas do setor de moda que querem colocar 100%, 200%. E aí não vai ser competitivo. Não vai mesmo. Então, por isso a importância de você trabalhar fortemente essa estratégia, essa inteligência, essa informação. Ou mesmo quando a gente fez a transferência de tecnologia de uma molécula para hemorragia gástrica, que é o oposto, né? Estou transferindo a tecnologia, não é um produto concreto. Você tem questões como o upfront, que a empresa precisa receber, você tem questões como um contrato de know-how, que você vai ter que ensinar aquela fábrica a produzir dentro daquela sua fórmula, né? Quantas empresas deixam dinheiro na mesa que não pensam nessas questões, né? Não pensam em fazer um acordo de confidencialidade na hora de negociar. Então, todas essas questões a gente trabalha muito forte com a empresa, né? Porque se ela tem uma estratégia bem definida,
um produto preparado, né? A gestão, o preço adequado. Aí a gente entra num processo de adequar a comunicação daquela empresa. Não adianta só ter um produto preparado se eu não sei me comunicar. E é outra dificuldade das empresas, saberem vender. Às vezes o empresário fica muito fortemente na execução e desenvolvimento do produto e deixa de lado toda essa parte comercial, o marketing, a comunicação, o pitch de venda, a jurídica também, né, que é muito importante quando você faz uma relação entre duas pessoas, você estabelecer um instrumento jurídico que te proteja e proteja a tua empresa, né? E só depois disso a gente entra num processo de promoção comercial. E aí a gente busca compradores para aquela empresa. A gente tem diversos projetos dentro do SEBRAE que a gente dá toda uma consultoria em todos esses aspectos que eu falei para vocês, ainda na identificação de compradores internacionais e agentes que possam trabalhar esse processo de compra. A gente está com um agente maravilhoso na Itália. Estamos exportando a moda Made in Brasil, Made in Rio, para a Itália, que é uma referência na moda, né? Então, a gente vem procurando identificar esses agentes comerciais que possam identificar oportunidades de negócios para as pequenas empresas. E a gente não só identifica, como a gente pega pela mão. Vamos negociar junto. Estamos aqui com a assessoria, com a consultoria. Vamos saber como fazer, né? Pelo menos na primeira vez que uma empresa for fazer uma operação internacional, a gente vai acompanhar da identificação do mercado até o fechamento do negócio, né? Então, a gente dá toda a estrutura. Nós temos programas que atendem o setor de moda, que é o ProGlobo, atende saúde, atende beleza, metal mecânico, TIC, economia criativa, petróleo e gás. Vamos agora para Guiana e Suriname, levando mais de 30 empresas do Rio de Janeiro para negociar na Guiana, que tem uma forte oportunidade de negócio. Então, a gente está expandindo cada vez mais essa nossa atuação. E, por fim, agora a gente está criando um projeto que ele já vem sendo executado desde 2014, só que a gente amplia ele para o Brasil todo, que é um projeto de internacionalização de empresas de Deep Tech, empresas que estão no blockchain, na inteligência artificial, nessas tecnologias do futuro, e empresas que utilizem insumos da biodiversidade brasileira e geram produtos inovadores que possam ir ao mercado. Eu acho que a gente precisa explorar cada vez mais essa potencial da biodiversidade brasileira do Brasil, que é uma das maiores do mundo, né? E está criando valor para exportar e internacionalizar para essas empresas. Por fim, eu queria dizer assim, é um prazer muito grande, se alguém aqui tiver interesse em entrar nos nossos programas e ser atendido através das nossas consultorias, que são personalizadas, né? Empresa a empresa, cada caso é um caso, a gente vai tratar desta forma, e eu convido todos vocês a participarem dessas atividades aí do SEBRAE. Eu vou deixar aqui um e-mail, que é comexrio@rjsebrae.com.br. Quem tiver interesse, encaminhe um e-mail, eu vou estar recebendo e vai ser um prazer poder trabalhar junto com vocês, tá? Muito obrigada. Como vocês podem ver, o trabalho do SEBRAE é fundamental e devemos fazer uso disso, porque eles têm uma experiência vastíssima com esse tipo de coisa, então é importantíssimo. Infelizmente, a Miriam está com outros compromissos, ela vai ter que nos deixar mais cedo, então nós vamos agradecer a presença dela aqui. Foi ótimo, sua palestra foi excelente, extremamente esclarecedora. Muito obrigado. Obrigada. Agora vamos passear para o outro lado do mundo. Vamos lá para Israel, onde eu já estive nos últimos tempos aqui 2 vezes, em Tel Aviv, e fiquei muito impressionado com a qualidade
do trabalho das startups, é uma coisa extraordinária. E para falar disso daqui, nós estamos trazendo o Ricardo Hetman, que é o vice-presidente da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria, que trará insights sobre o mercado israelense, conhecido por sua inovação e tecnologia de ponta, e ele vai discutir conosco como empresas brasileiras podem se beneficiar dessa colaboração, principalmente no setor de tecnologia, inovação e segurança, além das vantagens de criar sinergias com startups e empresas israelenses. A palavra, Ricardo, por favor. Obrigado, Peloni. Boa tarde a todos, todo mundo com fome, mas ainda atento. Quem já esteve em Israel aqui? Levanta a mão. Ninguém? Obviamente que todo mundo já ouviu falar em Israel, né? Quem aqui já fez negócio com alguma empresa israelense? Ninguém? Quem aqui consome produto israelense? Todos devem levantar as mãos. Vários remédios que vocês tomam todos os dias são produzidos em Israel e talvez vocês não saibam. Vários medicamentos, várias técnicas na área de saúde, na área da agricultura, como a irrigação por gotejamento, da Netafim, beneficiam cariocas, brasileiros, todos os dias, mas nem todo mundo sabe. Israel está passando por um momento super difícil, né, gente? Quem aqui quer imaginar, será que vale a pena eu fazer negócio com Israel, um país que é do tamanho do estado de Sergipe, tem 9 milhões de habitantes, diga-se de passagem, 1/3 desses 9 milhões são árabes, cidadãos israelenses, que moram em Israel, que têm os mesmos direitos dos cidadãos judeus, e que estudam nas faculdades gratuitas, e que você fica pensando, poxa, será que isso tudo, né, que aparece sobre Israel vai me fazer deixar de pensar nas oportunidades de negócios, que é o que a gente veio falar aqui, para sair do viés político, com Israel? Ou eu vou perder essa oportunidade de tratar com um país que é líder na área de cibersegurança, de um país que é líder na área da inovação, de um país que, se há 20 anos atrás tinha apenas 5 empresas aqui no Brasil, hoje tem mais de 180, e talvez pouquíssimos de vocês saibam quais são, em termos de saber que vieram de Israel, mas que utilizam a tecnologia da Mobileye, né, de anticolisão, que foi comprada pela Intel por apenas 15 bilhões de dólares. Todos vocês usam o Waze todos os dias, é verdade? Foi produzido em Israel. O Uri Levine, uma pessoa super fantástica, interessante. Alguém sabe como o Uri Levine criou o Waze? De onde veio o insight dele? Não. Ou seja, ter a cabeça aberta para pensar em inovação, ser resiliente, eu vou contar a história dele daqui a pouquinho, mas ser resiliente, pensar que um país que fez 76 anos de independência, desse minúsculo tamanho, o que será que ele pode trazer para a gente? Não é apenas o país e os cidadãos de Israel. Hoje a gente está comemorando o Ano Novo, né, da comunidade judaica, da religião judaica. São 5.785 anos. Ou seja, uma religião que deu origem a várias outras, uma religião que preza pelos valores, pela tradição, pela história, pelo humanismo, por passar a sua cultura adiante, é o que faz, efetivamente, dentro da resiliência, a sobrevivência do seu povo e a criação de soluções para o mundo inteiro. As empresas israelenses, elas pouco produzem para o mercado interno, muito pouco. A empresa israelense, a startup principalmente, ela já nasce no D0 como uma empresa global. E a gente, muitas vezes, não tem a noção da capacidade que cada um de vocês, empreendedores do Sebrae, que infelizmente a minha saiu, mas que aqui dentro, tendo o Henrique, né, como um potencial propagador de soluções para o próprio estado de Rio de Janeiro, cada um de vocês tem possibilidade de fazer exatamente o que eu fiz, embora eu seja judeu, mas que foi buscar informações sobre Israel. Que tipo de negócios Israel pode oferecer para um empreendedor, uma empresa, um empresário de negócios a serem feitos aqui no Brasil? Eu, durante muito tempo, levei missões executivas para Israel, e a ideia não era levar o pessoal para passear na Disneylândia da inovação. Eu não queria ser a tia Augusta do empreendedorismo. Mas muitos desses empresários queriam ir
para realmente conhecer novas tecnologias. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos, a situação de Israel rapidamente, para perceber que ainda é muito pequeno, muito minúsculo. O potencial de geração de negócios entre o Brasil e Israel, ele é gigantesco. Mas ele tem que ser falado em eventos como esse, ele tem que ser divulgado, as pessoas têm que ter um interesse em conhecer sobre essas oportunidades. Numa dessas missões que eu levei, eu conheci uma empresa numa área que não tinha nada a ver com a minha área de formação, eu sou formado em marketing, que é uma empresa de inclusão social. E por que aquilo me chamou a atenção? Porque eu fui com a cabeça aberta. Eu não vou olhar apenas o que é do meu setor. Eu vou me interessar por tudo, ou seja, um perfil generalista que eu tenho faz com que eu consiga encontrar inúmeras possibilidades de negócios que atendam ao Henrique, que atendam a um possível empresário da Câmara Italiana, que a Mayra possa fazer uma intermediação. Ou seja, é fundamental você estar sempre conectado com as oportunidades de Israel, e para isso a Câmara de Comércio Brasil-Israel está aqui presente, e qualquer um de vocês que depois queira algum tipo de informação, pode nos procurar, tá bom? Enfim, rapidamente falando dessa empresa de tecnologia, da qual eu sou o CEO na América Latina há 4 anos, foi numa dessas missões que eu descobri a EqualWeb. É uma empresa de acessibilidade digital que fornece um software as a service que, com uma simples inserção de um código JavaScript, torna qualquer ambiente digital capaz de fazer modificações naquele ambiente para atender diferentes necessidades, não só de pessoas com deficiência, mas também pessoas idosas, que têm necessidades específicas para navegar em ambientes digitais. Pessoas que têm uma limitação temporária, portanto. O que acontece? Essa empresa eu também não conhecia. E qual foi a minha maior surpresa quando eu entrei no site da EqualWeb, quando eu visitei a EqualWeb, foi descobrir que eles já atendiam empresas que estão no Brasil. E essas empresas que estão no Brasil, que na verdade, globalmente usam a tecnologia da EqualWeb, no Brasil não utilizavam. Olha que loucura. Ou seja, a Decathlon americana, a nossa tecnologia está no site deles, mas não no Brasil. A Zara americana, a nossa tecnologia está no site deles, mas não no Brasil. E eu falei, não é possível. Essas empresas são globais, têm sede aqui, já utilizam lá fora, por que não utilizam aqui? Aí a gente vai entrar um pouquinho naquela barreira, da dificuldade também de fazer negócio com empresas brasileiras. Eu sou novo nessa área do B2B e descobri que quem compra um serviço, um produto de um empreendedor ou mesmo de uma empresa, não é a grande corporação. É a pessoa dentro daquela empresa que entende a necessidade daquilo não só para a empresa, mas para os usuários, os consumidores daquela empresa. Então, é um processo muito difícil que eu, enquanto empreendedor, tive que aprender em quem que eu vou bater lá na porta da Enel. Estava conversando com a Mayra agora há pouco. Quem vai me atender lá? Quem vai me atender na Generali? Quem vai me atender na TIM? Sabe quantas reuniões eu já tive com a TIM? Um monte. Sabe o tamanho do contrato que eu tive que assinar com a Shell de 215 páginas para ler todas aquelas questões jurídicas? A nossa penalidade com a Shell é de 5 milhões de dólares. Só que graças a muitos avanços dessa tecnologia, que possui uso de segurança, que possui certificações, que já tem 10 mil clientes, a Shell entendeu que aquele contrato de multa de 5 milhões de dólares virou zero. Por conta da confiança na qualidade das empresas com as quais ela, no caso a israelense, a nossa, estava fazendo negócio. Mas, enfim, é importante que vocês entendam que eu vou falar algumas possibilidades de negócios de startups, principalmente, que qualquer um de vocês pode vir a pesquisar, se interessar e ser um representante aqui no Brasil, que foi o que eu fiz. Durante muito tempo, eu, como empreendedor, tentei ser um novo Zuckerberg. Cara, eu vou inventar coisas maravilhosas, eu vou conseguir, mas o que eu descobri? Que não adianta só o dinheiro do Family, Friends and Fools, que eu não tenho pai rico, que é difícil você trabalhar com o dinheiro dos outros e fazer a coisa acontecer, e que talvez seja mais simples você pegar uma operação em andamento de uma startup israelense, por exemplo, trazer para o Brasil, independente se ela seja da tua área de atuação ou não, que foi o meu caso, e fazer o negócio acontecer. Então foi exatamente isso que a gente fez,
e há 4 anos a gente está com praticamente 150 empresas brasileiras. A nossa solução hoje está, por exemplo, no e-commerce da Reserva, no e-commerce da Arezzo, no e-commerce da Vans. A gente tem um case com a Roche na área de medicamentos, que aí falando nas pessoas, uma trainee nos procurou, sem desmerecimento nenhum ao crachá da trainee, mas uma pessoa júnior falou, eu vou mudar a história da Roche, porque essa tecnologia, ela não só traz uma conformidade legal para a Roche que é necessária, está na Lei Brasileira da Inclusão, e pouquíssimas empresas cumprem esse aspecto regulatório, mas eu vou deixar o meu legado. Eu vou fazer o meu papel dentro da empresa de entender que isso é importante para ela e vou mover montanhas aqui dentro para que efetivamente isso aconteça. Então, tem um programa que está sendo lançado pela 5ª vez aqui no Brasil, com apoio da Apex, com apoio da BVCap, a Associação Brasileira de Venture Capital, se chama Scale Up Brasil. É um programa que começou com Israel, hoje tem empresas japonesas de Singapura também participando, é o 5º batch, e acabaram de ser selecionadas 10 novas empresas para participar desse programa. Se vocês entrarem no site Scale Up Brasil, vocês vão ter o conhecimento antecipadamente a qualquer outra pessoa dessas oportunidades. Porque hoje a oportunidade está na ponta do dedo. Você pesquisou, você achou. Ah, Ricardo, quer dizer que tudo que tem em Israel é bom? Não. Não. Tem muita coisa ruim também. Cabe a você tentar pegar uma empresa que já tenha escalabilidade, já tenha seu produto funcionando, já tenha clientes operando, para que você facilite esse teu processo de dar certo dela aqui. É óbvio que quando você pega uma empresa em fase inicial, a gente acabou, na semana passada, uma empresa israelense fazer o primeiro tratamento robótico de dentário. Apenas com o robô, ele fez um escaneamento intraoral, verificando como é que é a estrutura óssea, sem a questão do dentista participar. É uma excelente oportunidade. Então, tem muitas coisas, mas, obviamente, tem um risco, porque ainda não está totalmente validado. Então, a minha sugestão para quem quer fazer negócio com Israel é buscar, efetivamente, soluções que já estão ativas, e essas soluções que estão ativas no mundo, porque Israel cria isso para o mundo. Se a gente pegar um pouquinho do viés, talvez, do que a Miriam comentou, a gente vai para a Guiana para vender isso, a gente foi para a Itália para vender biquíni, em Israel não vai funcionar isso. Israel tem um mercado consumidor muito pequeno. É óbvio que existem exportações para Israel, a balança comercial brasileira foi de 4 bilhões no ano passado, teve exportações do Brasil para Israel, teve importações de Israel para o Brasil, mas não é tão simples assim você pegar um açaí e botar para vender lá. Talvez um pequeno empreendedor seja interessante, mas um grande não. Vou correr aqui porque realmente já passei tempo demais. Só para finalizar, gente, o que acontece? Falando um pouquinho, o Oswaldo Aranha, né, em 1947, aprovou o plano de partilha da Palestina, ou seja, o Brasil aprovou a divisão, né, do que existia lá, cedendo espaço para Israel. E é dali que a gente construiu, no deserto, soluções que vêm para o mundo. Enfim, eu acho que o meu tempo já passou, né? Tinha muito mais coisa para falar, peço desculpa, Peloni. Passo a palavra para a gente ouvir das praias da República Dominicana. Obrigado a todos. Isso que você falou, eu vi lá. Existe um local onde há uma projeção daquela ata, da solenidade na ONU, em que foi assinada a formação do Estado de Israel. E há um culto ali, aquela ação do Oswaldo Aranha, e isso é muito valorizado lá em Israel. Achei isso muito bacana, uma homenagem bonita. Mas vamos lá, então vamos agora passear na República Dominicana. Estamos aqui com o senhor Roberto Rubio, que é o cônsul-geral da República Dominicana no Rio de Janeiro, e ele compartilhará conosco as oportunidades de negócio desse maravilhoso país, o mercado em crescimento no Caribe e como as empresas brasileiras podem se beneficiar do comércio regional. Ele vai abordar incentivos para empresas estrangeiras, que parece ter uma novidade lá, e as áreas de maior destaque para parceria de investimento. Por favor. Boa tarde. Primeiramente, cumprimentar meus colegas aqui presentes e a plateia também aqui. Muito obrigado por Clube Empreendedor Brasil por o convite
e a MyC Smart Trading também. Para mim é uma oportunidade falar de meu país. Para meu país, integração, logística portuária e terrestre são atividades importantes desenvolvidas na República Dominicana. A primeira pergunta que me faço é como a República Dominicana pode se encaixar como aliado estratégico do Brasil e de suas exportações de produtos para mercados tão importantes como os Estados Unidos, Europa, América Central e o Caribe. E é muito fácil de entender. Estou convencido que a República Dominicana é um país de oportunidades para vocês. E as oportunidades estão dadas por sua localização geográfica. É um país de 48 mil quilômetros quadrados, localizado no Caribe. É uma localização geograficamente privilegiada, com uma população de 12 milhões de habitantes. Portanto, é muito parecido ao Estado do Rio. Seu desenvolvimento econômico, hoje a República Dominicana é a 7ª maior economia de América Latina, com um PIB nominal em 2023 de 121 mil milhões de dólares, atrás apenas dos grandes países como Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru. E é maior economia que países como Equador, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Venezuela. Outra parte importante da República Dominicana é sua importância regional. A República Dominicana é a maior e mais importante economia de América Central e do Caribe, com um crescimento de 6,37% nos últimos anos, e está posicionada, de acordo com o Banco Mundial, como um país de renda média alta e com um índice de desenvolvimento humano alto, segundo as Nações Unidas. Sua economia internacional é exportações de 12 bilhões para 2022, e os principais produtos exportados são equipamentos médicos, microprocessadores, produtos farmacêuticos, componentes eletrônicos, ouro, níquel, mármore, fertilizante, agricultura e textil. Para o Brasil exporta produtos químicos e farmacêuticos, instrumentos cirúrgicos, preparações à base de cereais, produtos plásticos, charutos e restos textis. As exportações são 17 bilhões para 2.000 bilhões de dólares para 2022, e os principais produtos importados são petróleo refinado, automóveis, gás natural, trigo, milho, e do Brasil importa cereais, maquinária de transporte terrestres, açúcares, outros alimentos de origem vegetal, maquinárias, papel e automóveis. Atualmente, a troca do Brasil, República Dominicana 2023, é que o Brasil vende mais de 1.000 milhões de dólares para a República Dominicana, e a República Dominicana apenas vende 30 milhões de dólares para o Brasil. A estratégia da República Dominicana está definida, primeiro, por sua localização, por seus 6 acordos internacionais e um registro de procedimentos aduanais com uma duração inferior a 24 horas. E muito importante para nós também são os incentivos aos investimentos diretos estrangeiros. A República Dominicana é uma economia aberta com vários acordos de livre comércio tais como DERE-CASTA, Acordo de Livre Comércio com os Estados Unidos e América Central. CARIFORUM EPA é um acordo com os países da União Europeia. CARICOM com os países caribenhos. CARIFORUM Reino Unido com o Reino Unido. Um acordo comercial parcial com o Panamá e um sistema preferencial generalizado com a Austrália, Bielorrússia, Japão, Cazaquistão, Nova Zelândia, Rússia e Suíça. Estes acordos permitem a entrada de empreendedores para o mercado de mais de 1.200 milhões de consumidores. É importante destacar que a dia de hoje a República Dominicana está atualmente falando em conversação com o Mercosul para a realização de um acordo comercial parcial.
o caminho do desenvolvimento na República Dominicana é o setor turístico. Já para o 2023 recebeu mais de 2 milhões de turistas estrangeiros. E lembrem que a República Dominicana tem uma população de 12 milhões de pessoas. Este ano vai ser muito maior. E de parte do Brasil, receberam o ano 2023 110 mil brasileiros, para um aumento de 60% se você compara com 2022. Outro setor importante é o setor de energia, o centro de rutas aéreas, centro de logística do Caribe, Zona Franca e mineração. A República Dominicana é também o melhor receptor de investimento estrangeiro na América Central e no Caribe. O país atrai capitais estrangeiros, corporações e empresas transnacionais, devido à sua estabilidade social, política e econômica, mas, sobretudo, por sua posição geográfica no centro do continente americano. Em 2023, o aumento de investimento estrangeiro direto foi de 7%. Enquanto a isso, a região da América Latina e do Caribe diminuiu 9,9%, segundo a CEPAL. E a diminuição existe em todo o mundo devido aos conflitos geopolíticos e à alta taxa de juros. É importante destacar a diversão de comunicação aérea e marítima da República Dominicana. Atualmente possui a melhor infraestrutura do Caribe, tem 12 portos de carga, 8 aeroportos internacionais e 5 portos de cruzeiro. Tem que lembrar que o estado de Rio de Janeiro é muito parecido em tamanho e população da República Dominicana. Permite uma conectividade aérea com acesso a 350 milhões de consumidores em um máximo de 3,5 horas. Voos para mais de 150 cidades em todo o mundo, 15 mil voos internacionais por mês, com 40 companhias aéreas operando. Uma conectividade marítima com 24 linhas marítimas de contêineres, 8 linhas marítimas que se conectam com o Caribe, 10 linhas marítimas que conectam a República Dominicana com os Estados Unidos, 13 ofertas de serviços marítimos semanais e uma proporção de contêineres de 3 para 1. Atualmente, tem 2 companhias aéreas que têm voos direto para a República Dominicana. A primeira é Gol e a segunda é Arajet, uma companhia de linha dominicana que está pegando voo para São Paulo e proximamente vai pegar voo para Rio de Janeiro. Tem uma frequência diária de voo, o que representa o incremento de viagem de brasileiros e dominicanos para cada país. O número consulado, vamos a trabalhar sempre para aproximar ambos países e ter muito melhores relações comerciais e culturais. Muito obrigado por sua presença e para mim é um prazer estar aqui. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer aos heróis da resistência que ficaram até o final. Parabéns. Acho que nós tivemos um bom painel. Agradeço a todos os participantes. Foram palestras que foram extremamente esclarecedoras e que vão contribuir muito para a que a gente necessite desenvolver os nossos negócios. Uma boa tarde a todos. Obrigado.